Eu sou Pérez Chiapin, sócio-diretor da Celta Academia e, além de empresário, atuo no setor de fitness, wellness e performance há mais de 30 anos. E estamos começando mais um programa, Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida mais saudável e em movimento. Então não saia daí, que tem muita coisa boa para você. E começamos o nosso primeiro bloco, o bloco do especialista. Hoje minha convidada é a Larissa Silvério, ela que além de professora de yoga é neurocientista. Seja bem-vinda, Larissa. Bem, Pérez. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre essa filosofia, esse estilo de vida. É isso que a gente queria ouvir, né? Ouvir um pouquinho da yoga como estilo de vida, trazer um pouco desse conceito, né? Esse conceito também da neurociência. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho. Legal. Bom, primeiro tentar desmistificar um pouquinho a questão do yoga, né? Quando a gente fala yoga, muitas das pessoas pensam apenas naquela parte física, né, dos asanas, mas o yoga vai muito além disso. Ele é verdadeiramente um estilo de vida. E o principal propósito do yoga não é necessariamente a parte física, mas a evolução mental, né? A evolução do corpo, das emoções e da mente. E é nessa direção que a gente conduz as nossas aulas, as nossas práticas. E isso está muito conectado com como a gente também leva o estilo de vida para fora da sala de prática. Então, como é a nossa alimentação, como é que são as nossas relações humanas, como é que são os nossos comportamentos frente a dificuldades. E tudo isso está conectado com o corpo, a emoção e a mente, né? A gente não é uma coisa só. Então, para a gente conduzir um estilo de vida, uma transformação completa, você precisa estar atento a esses 3 pontos, né? Então, o yoga ele vai muito além dos asanas, que é o que normalmente as pessoas conhecem. Ele é um estilo de vida e um estilo de vida saudável, né? A gente quer explorar a longevidade e a felicidade, o nível de realização. Acho que esse assunto pós-pandemia acabou ficando cada vez mais evidente, né? As pessoas procurando realmente alternativas para a melhora da saúde mental. Acho que a yoga é uma grande alternativa para a prática desse conceito, né? Desse conceito conceito triuno que a gente fala. Eu falo também isso muito na Celta, sobre wellness, não é só fitness, né? É corpo, mente e o espírito, né? Exatamente. E é curioso você ter falado da pandemia, porque muitas das pessoas, e até por ser pesquisadora, a gente vê muita pesquisa voltada para a parte da doença, né? Então, a gente vai buscar ajuda só quando a gente está precisando dela. Então, a gente chegou num ponto que a gente precisa de alguma coisa para curar. E se você parar para pensar que você pode fazer tudo isso de forma preventiva, né? Então, peraí, eu vou fazer o yoga antes que eu precise do yoga, né? Porque talvez quando você for buscar o yoga, você precise de várias outras coisas. Então, a intenção é que você comece antes de você precisar. E a questão dessa saúde mental é bem bacana, porque ela está conectada com o que eu faço na minha pesquisa, né? A gente usa principalmente as técnicas respiratórias para melhorar a regulação emocional, que é o que faltou para muitas pessoas durante a pandemia. Então, aqui fica a dica de você buscar, não quando você achar que você está desesperado precisando, mas busca agora, para você evoluir e estar, na verdade, muito mais forte para um momento difícil como foi o da pandemia, ou momentos difíceis que virão ainda na nossa vida, mas você ampliar a sua capacidade, o seu potencial de regulação emocional. E o esporte, né, como você falou, essa questão do wellness que a Celta traz, ele está totalmente conectado com isso também. E você falou uma coisa que eu falo isso a minha vida inteira, né? Saúde é prevenção. Então, a gente não espera ficar doente para cuidar da saúde. A gente cuida da saúde para não ficar doente, né? Exatamente. E eu busco levar isso para os meus alunos, para os meus mentorados, porque muita gente chega até nós, inclusive por médicos, né? Acho que você podia fazer um yoga. Não, mas espera, a gente não está aqui para tratar, eu estou aqui para te levar para um patamar a mais, né? Eu quero que você evolua. Eu vou contribuir, talvez, de alguma forma, para acelerar um processo de cura? Talvez, mas não é o que a gente busca. Então, busque antes de você precisar, essa é a intenção. E uma coisa que a gente estava até conversando, né, um pouquinho antes, eu gosto também de fazer a conexão desse estilo de vida e com os ambientes como a Celta, né? E é uma coisa que a gente também procura construir dentro do yoga, que são os ambientes e as egrégoras, né, as comunidades.
Então, se você está buscando esse estilo de vida mais saudável, e mais longevidade, mais qualidade de vida, é legal você fazer parte desses ambientes, né? Como a Celta, que também tem esse propósito do wellness, né? Essa coisa mais completa, mais macro, não só ali dentro daquele momentozinho ali do exercício físico. Mas no momento em que você está dentro de um ambiente que várias pessoas querem a mesma coisa que você, né? Então estão comendo bem, estão buscando saúde, estão buscando ter um humor também melhor, você naturalmente se contamina positivamente com aquilo, né? E aí você se sente mais motivado a construir melhores hábitos, a construir melhores comportamentos e você se conduz para um estilo de vida que faça sentido para você. Da mesma forma, se você fizer parte de uma egrégora, uma comunidade que não tem esses objetivos, você vai acabar sendo puxado também, talvez para hábitos e comportamentos não tão saudáveis. Então, a importância dessa criação de comunidade, de ambiente que acolha esse estilo de vida. Isso é legal porque você trouxe para mim um conceito científico de algo que eu sempre, desde quando eu construí a minha marca, eu falava, né, dos pilares que eu tinha que desenvolver para realmente ajudar as pessoas a mudarem hábitos, que eu falava, é o exercício físico associado ao relacionamento humano num ambiente positivo e acolhedor. Exatamente. Legal. Muito bom. Larissa, muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltaremos para o nosso segundo bloco, bloco de história de superação e transformação, e aproveitar hoje a presença da Larissa no terceiro bloco para trazer uma dica de treino para você sobre a yoga. Não saia daí. Voltamos para o bloco de História de Superação e Transformação e hoje minha convidada é a Luciane Catelli, ela que é empresária e mentora de líderes. Lu, obrigado por ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho dessa sua história, né? Conta pra gente, eu vejo a Lu treinando todos os dias aqui, é super lifestyle, né, Lu? Uhum. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho desse seu estilo de vida aqui com o pessoal que está nos assistindo. Bacana. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também, podendo contar um pouquinho aí da minha trajetória com atividades físicas, né? Realmente eu pratico musculação já numa base regular há mais de uma década. Digo assim que é o meu amor. Mas eu também queria contar sobre uma outra prática que entrou na minha vida por conta da pandemia e que tem sido super importante para me ajudar tanto na questão da musculação, então na parte física, como também na parte mental, emocional e em tudo que eu faço, né? Que é a yoga, a meditação e o mindfulness. Bom, na pandemia aí a gente se viu com mais tempo, talvez porque a gente não conseguia fazer as coisas como a gente estava fazendo, então não poderia sair de casa para ir para uma academia. E eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma outra coisa para não enlouquecer e não enlouquecer quem está comigo também aqui ao meu redor. E, obviamente, todo mundo já ouviu falar de meditação, de mindfulness, de alguma forma, o yoga, mas a gente tem aquele preconceito, acho que não é para mim, né? Eu gosto da explosão, eu gosto de força, tal, e isso parece uma coisa super zen para quem está lá no cume da montanha, de olhos fechados. E aí eu falei, não, mas eu vou tentar. Conheço muitas pessoas que praticam, né? E foi assim que entrou na minha vida. Então, entrou a princípio como uma necessidade. E hoje eu posso dizer que virou, assim como a musculação, parte do que eu sou, então, do meu estilo de vida. E, diferente do que muita gente acha, não são coisas antagônicas, elas se complementam muito. Então, por exemplo, na parte física, a prática da yoga, da meditação, me ajuda a ter muito mais consciência corporal. Então, me ouvir minha respiração, até prevenir lesões, me conhecer melhor, me dá mais resistência, né? Porque os asanas, né, que é como chamam as posturas, por exemplo, elas têm uma questão de você se mantém por um tempo muito mais prolongado naquela postura, muito diferente da musculação. E aquilo te provoca uma série de sensações e de pensamentos assim que você tem que aprender a controlar e entender por que isso está acontecendo, por que está vindo. Também tem uma coisa assim, emocional e até eu diria,
talvez espiritual, que você começa a olhar para tudo de uma outra forma, com mais paciência, com mais resiliência. E isso ajuda nos relacionamentos também. Então, por exemplo, eu sou mentora, né? Trabalhei com pessoas e para pessoas durante toda a minha vida. E tem sido uma ferramenta importantíssima, porque eu consigo também passar isso para as pessoas, né? Para os meus mentorados, enfim, para as pessoas que eu ajudo, a como você olhar as situações de uma forma descolada, com menos emoção, com mais consciência, né? Do porquê que tu está fazendo aquilo, que está sentindo aquilo. Então, a própria prática da respiração ajuda muito na musculação, né? Porque a resistência, porque normalmente quando a gente está fazendo ali uma série, a primeira coisa que a gente desiste é por causa da cabeça, né? Nossa cabeça fala, não dá mais, para, não é nem o corpo. E a meditação, mindfulness, me ajuda nisso. Então, na hora que vem esses pensamentos intrusivos, eu reflito, falo, eu posso. Então, isso também me ajuda na musculação. Então, me ajuda na vida pessoal, me ajuda no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, hoje eu acho que é um complemento. O que eu posso dizer se um dia eu já tive preconceito e eu sou uma pessoa dinâmica, agitada, etc., eu aprendi que a gente tem que tentar coisas novas sempre, estar aberto a isso, né? Isso é muito legal, Lu. A gente sempre fala muito sobre isso, eu reflito muito isso com o meu time também aqui, com os alunos no dia a dia, sobre a saúde de uma forma holística, né? Então, assim, o corpo é apenas um pilar, né? E nenhuma estrutura se sustenta com um pilar. Você precisa desenvolver os outros pilares e você citou muito bem aqui, né? A parte mental e a parte espiritual. Então, ter técnicas hoje, né, super avançadas e técnicas que a gente pode inserir de uma forma simples na nossa vida, como você falou, meditação, respiração, buscar profissionais que possam ajudar, né, nesse conceito é muito legal. E o que você falou é um outro ponto importante, né? É trazer a atenção plena para aquilo que a gente faz. Não é para uma máquina ficar realizando um movimento sem consciência. Então, eu achei muito legal o que você comentou aqui, né, do quanto você consegue ter uma atenção plena, que eu acho que isso também está gerando um grande problema de saúde mental nas pessoas, né, que elas não perda de foco, o tempo inteiro, né, plugada ali no celular. Exato. Começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo e aí você acaba entrando em parafuso. Né? Acho que então, super legal você trazer esse conteúdo aqui pra gente, para incentivar as pessoas a buscar esse recurso para desenvolvimento de uma saúde de uma forma mais holística, né? Legal. Tem até um estudo, se eu puder dizer, científico, foi um experimento que foi feito, né? Quando alguém está treinando, então, sei lá, pegaram um grupo de pessoas que não estavam treinando sem prestar atenção, né, aleatoriamente, aquela parada que você dá, olha no celular, enfim, fazer por fazer, os exercícios. E um grupo que cada movimento estava sendo consciente, então colocar atenção no movimento, no músculo, na respiração por um determinado período. E o resultado das pessoas que estavam realmente presentes naquilo que elas estavam fazendo foi maior, gerou mais resultado. E até para prevenir lesão. Já vi gente que se machucou, não é porque ela fez exercício errado, mas é que ela não prestou atenção naquilo que ela estava fazendo. Uhum. Legal. Lu, legal. Muito obrigado. Obrigada a você, Pércio. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltaremos para o nosso terceiro bloco com a dica de treino. Não saia daí. E voltamos para o nosso terceiro bloco com a dica de treino sobre yoga com a Larissa. Bom, eu vou começar falando da respiração, que é a parte mais básica, assim, quando um aluno chega até a gente falando que quer praticar meditação, por exemplo. E a meditação, ela não é instantânea, né? Não é simplesmente sentar, fechar os olhos e agora eu vou meditar. Não é assim que funciona. Então, existe todo um processo para que você chegue ao estado de meditação, que nada mais é que você conseguir realmente reduzir as instabilidades de pensamento e se trazer um estado de mais atenção plena e conseguir sustentar isso por mais tempo.
E para fazer isso, a respiração, ela está muito conectada com a sua frequência cardíaca, com a sua regulação emocional e também com esse processo aí de aumento de foco. Então, a primeira coisa que eu sempre ensino é respirar. Tá? E a maioria das pessoas respira de forma errada. E eu vou passar aqui então para primeiro você perceber se você está respirando de forma certa, completa e suficiente para que você oxigene o teu corpo e a mente de forma que vá aumentar a eficiência de funcionamento do seu corpo como um todo. Tá? Então a primeira coisa é você levar a atenção à respiração baixa, que normalmente é onde as pessoas esquecem, né? As pessoas querem ficar ali com a barriga para dentro e esquecem de usar a respiração baixa. Então você vai colocar as mãos na parte baixa, abdominal, vai inspirar e levar o abdômen para fora. Soltou, o abdômen vai para dentro. Inspira, abdômen para fora. Solta o ar, abdômen para dentro. O que é importante também? Vocês sempre usarem as narinas. Tá? A narina é o órgão fundamental da respiração. Se você usa a boca, você acaba ressecando a garganta. Se você respira pela boca, pior ainda que você não filtra o ar, não umedece, não aquece. Então, usa as narinas. Se estiver trancado, vai lá, usa um pouquinho de lencinho, tenta destrancar as narinas e quanto mais você usar as narinas, mais liberadas elas também vão ficar. Em seguida, eu quero que você perceba a respiração intercostal, que você não consegue respirar totalmente separado, mas é para você perceber a musculatura. Então, você vai colocar as mãos por cima das costelas, vai inspirar e vai prestar atenção para que os dedos maiores aqui, eles se separem. Então, você inspira, eles se afastam, você solta o ar, eles juntam. Inspira, afasta, solta o ar, eles se juntam. Essa é uma respiração que exige um pouquinho mais de atenção, né, corporal, mas à medida que você treina, ela vai ficando mais óbvia. Em seguida, você vai colocar as mãos no alto tórax, tá? Você vai inspirar, incha só o alto tórax, solta o ar, esvazia. Inspira, eleva só o alto tórax. Se você fez certinho, você vai perceber que essa é uma respiração bem curta e que a gente não quer usar. A gente quer usar só se você usar as outras partes também. Se você respira só com o alto tórax, ele gera ansiedade. E normalmente é justamente a respiração que configura esses cenários. Então você começa a ficar muito ansioso e você respira só com essa parte alta. E eu quero que você agora use as três partes. Então você vai inspirar, levar o abdômen para fora, vai afastar as costelas e elevar o alto tórax. E soltar no sentido contrário. Inspira desde baixo, solta ao contrário. E vai fazer isso algumas vezes. Só de você conseguir fazer essa respiração completa, você vai sentir que o seu corpo começa a se oxigenar muito melhor. E é natural que algumas pessoas, inclusive, sintam tontura, porque nunca respiraram tanto na vida. Então, o cérebro fica tão oxigenado que você sente tontura, tá? Então, você começa a aumentar essa oxigenação e exercitar toda essa musculatura para que a sua respiração seja muito mais eficiente. Só isso vai já desacelerar o batimento cardíaco, trazer mais relaxamento neuromuscular e, consequentemente, também aumentar o seu nível de foco e de atenção. Essa dica não é nem só para yoga, né? Se todo mundo puder fazer isso durante o dia, pelo menos umas 3 a 5 vezes, seria fantástico, né? Sim, e quanto mais você treina, mais automática ela fica. Então você deixa de respirar, por exemplo, só com a parte alta, que gera ansiedade e insuficiência de oxigênio no seu corpo e na mente, e você passa a respirar dessa forma completa, de forma mais natural, com frequência. Perfeito. Obrigado. Obrigada a você, Pérsia. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!